Aqui, para mim, está aparecendo como se estivesse gravando, né? Certo? Muito obrigado pelo feedback, viu Lid? E para mim está aparecendo como se estivesse gravando. Depois eu vou conferir se gravou todo. De qualquer forma, está indicando gravação aqui. Ok, pessoal. Então, voltando agora, eu falei para vocês que eu queria relembrar pelo menos 3 conceitos que eu considero de fundamental importância, que são os conceitos de espectro descontínuo e transição eletrônica, e agora um outro conceito para a gente poder fazer algum exercício aqui, que é esse conceito aqui, que nós vimos no final da aula expositiva, né, que é um diagrama de níveis de energia. Esse diagrama, ele é bom que você conheça, porque ele vai aparecer em muitas questões. Pode ser que nós coloquemos um desses diagramas na prova. Professor, o que é que esse diagrama tem de especial? Esse diagrama ele resume, graficamente, visualmente, o que acontece durante um espectro descontínuo. Então, aqui eu dizia para vocês, ó, aqui está mostrando a saída do elétron do primeiro nível, onde ele se encontrava no estado estacionário, e a ida dele até o segundo nível, né? Nós chamamos isso de estado excitado. O estado em que ele se encontra é o estado fundamental, estado estacionário. O segundo nível para onde ele vai é o estado excitado. Observem bem que aqui aconteceu o seguinte. Eu vou destacar aqui para você perceber o salto que ele deu. Ele foi até o segundo nível, mas voltou. Quando ele voltou, atenção para isso aqui agora, ó. Ele emitiu aqui, ó, uma onda, ó, aqui, ó. Ele emitiu uma onda. Essa onda que ele emitiu, pessoal, corresponde à parte do espectro em vermelho. Então, é assim que funciona a transição eletrônica. Ele salta do estado estacionário, do estado fundamental, até o estado excitado, e depois volta. Quando volta, ele devolve essa energia que ele havia recebido na forma de luz, na forma de energia luminosa. Beleza, professor, isso aí eu entendi. Agora, o que mais esse tal desse espectro descontínuo vai, desse gráfico vai trazer para mim? Que novidades ele traz? O que ele traz de especial? Tem uma informação aqui, pessoal, que ela é muito sutil, mas que vocês vão perceber. Se você comparar essa transição eletrônica aqui com essa outra transição eletrônica, você vai ver que ele também saiu do primeiro nível, só que ele foi até o terceiro nível, né? Até o terceiro nível e voltou. E ao fazê-lo, ele emitiu uma outra energia luminosa, dessa vez na faixa do amarelo. Então, observe qual é a diferença fundamental entre ele fazer uma transição eletrônica até o segundo nível ou fazer uma transição eletrônica até o terceiro nível. É que essa seta vai indicar para nós, pessoal, vai indicar para nós um aumento da energia entre a primeira transição e a segunda transição. Então, esclarecendo isso, esse aumento de energia implica em uma maior frequência, Então, a transição eletrônica com mais energia, a transição eletrônica para o terceiro nível, ela tem maior frequência e, portanto, menor comprimento de onda. Então, esse gráfico mostra para vocês que transições eletrônicas entre níveis diferentes trazem frequências diferentes e, portanto, comprimentos de ondas diferentes, né? Se essa transição for para o quarto nível, teremos maior frequência na faixa do azul, e menor comprimento de onda. Então, é essa informação que o gráfico traz que muitos alunos não conseguem enxergar. Dependendo da transição eletrônica que é realizada, você pode ter maior frequência ou menor frequência.
Isso significa dizer o seguinte, e a parte mais importante. O que isso tem a ver com o fato de que eu posso enxergar ou não? É porque os nossos olhos, eles são limitados, a nossa capacidade visual é limitada. Nós só enxergamos determinadas faixas de frequência. Então, dependendo da frequência, e essa informação você vai ter no problema, você pode enxergar ou não a luz emitida na transição eletrônica, né? Então, nós trouxemos aqui um exemplo com o exercício, aqui, ó, na aula passada, só para a gente reforçar aqui. O nosso olho, pessoal, a nossa visão, ela só enxerga dentro de determinada frequência de luz. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma transição eletrônica, de um conjunto de transições eletrônicas, na verdade, com frequências diferentes. Tá? Essa primeira transição aqui atingiu um comprimento de onda de 310 unidades, a segunda 215, a terceira 614 e a quarta 520. Observem uma coisa curiosa, a flecha indica a frequência e o número, o comprimento de onda. Quanto maior o número, menor a flecha. Isso é porque funciona da seguinte maneira. Quanto maior o comprimento de onda, menor a frequência. Quanto maior o comprimento de onda, menor a frequência. E aí a pergunta que vem, que eu posso fazer eventualmente na prova de vocês, é a seguinte. Quais dessas 4 transições seriam visíveis aos nossos olhos? Né? Quais dessas 4 seriam visíveis aos nossos olhos? Eu vou repetir aquela resposta para que vocês possam, então, compreender como funciona. A nossa visão, ela alcança entre 400 e 700 nanômetros de comprimento de onda. Ondas luminosas de frequência menor de 400 ou maior de 700 estão fora do nosso campo visual. Portanto, nesse exemplo, nós conseguiríamos enxergar, por exemplo, a onda referente a 614, porque é maior de 400 e menor de 700. Também enxergaríamos essa transição, 520, né? Mas, por exemplo, nós não enxergaríamos 215, porque é menor de 400. Nem enxergaríamos 310, porque é menor de 400. Compreenderam? Então, eu devo colocar um gráfico desse na prova de vocês, certamente vou colocar. Vou colocar os comprimentos de onda referentes a cada transição, tá? E aí vou perguntar a vocês quais desses comprimentos de onda nós conseguiríamos enxergar. Lembrem, também devo colocar essa informação na prova de vocês, que nós só enxergamos entre 400 e 700. E cada transição eletrônica tem um comprimento de onda específico. E quanto maior o comprimento de onda, menor a frequência. Bom, então eram esses 3 conceitos que eu queria revisar. Tá? A princípio, eu ainda tenho 8 minutos, então dá para fazer algum exercício mais. Pronto, pessoal. Deixa eu esclarecer aqui. Aqui apareceu um sinal, uma informação de que a minha internet estava oscilando. Ok? Então não é o áudio de vocês, nem é o vídeo de vocês. Foi a minha, tá bom? Eu espero que agora tenha melhorado. Para alguém está travando ainda nesse momento? Alguém? Ainda está travando ainda? Nossa, que chato. Eu acredito que a minha internet hoje. Talvez por isso também aquela falha na gravação. Certo. Tá bom, pessoal? Acho que foi por conta da internet. Me desculpem. Então, gente, ó, deixa eu aproveitar esses últimos minutinhos para reforçar aqui para alguém que tenha perdido alguma coisa. É o seguinte, ó. Professor, o tópico 5.1 e 5.2 eu entendi, mas o que é mais importante no tópico 5.3 que o senhor vai cobrar mais na prova? 3 coisas. Então, vamos lá. Primeira delas, a definição de espectro descontínuo. Né? O que é o espectro descontínuo? Segundo, o que significa uma transição eletrônica? O que significa uma transição eletrônica? E terceiro, como interpretar um diagrama como aquele que nós mostramos na questão.
do espectro. Como é que eu interpreto? Né? Lembrando sempre que quando você tiver maior frequência, será menor o comprimento de onda. Tá bom, gente? Então, essas três definições, tá? Eu vou escrever aqui, ó, para vocês focarem nisso. Espectro descontínuo. Relembra o que é espectro descontínuo, tá? A outra, transição eletrônica. Então, para quem não tiver conseguido ouvir bem, eu estou falando aqui quais são os principais conceitos do tópico 5.3 que eu vou cobrar na prova. Espectro descontínuo, transição eletrônica e o diagrama, tá certo? O diagrama de emissões. Diagrama de emissões. Então, esses três conceitos vão estar na prova. Professor, relembra para mim só, mais uma vez, o que é o diagrama de emissões. Pois não, é isso aqui, pessoal. É um diagrama parcial de níveis de energia. Diagrama de emissões, diagrama de nível de energia. Esse diagrama, quero relembrar para vocês, ele mostra quais foram as transições que ocorreram, tá? Nesse conjunto de transições eletrônicas, qual o comprimento de onda, vai vir aqui em número, qual o valor do comprimento de onda de cada transição e qual a frequência de cada transição, tá bom? Essa é a ideia. E aí vocês vão relembrar aqui que a nossa visão, ela tem um limite, né? Ela só enxerga entre 400 e 700 nanômetros, por isso que algumas vezes nós não conseguimos perceber que ocorreu uma transição eletrônica, porque nós não captamos a luz que é produzida por ela. Lembrando que a luz é produzida nessas transições eletrônicas. Então, esse diagrama de níveis de energia ou diagrama de emissões vai ser um conceito que nós também iremos cobrar na nossa prova. Então, outro exemplo aqui, ó, aproveitando ainda, acho que nós temos 4 minutos, para a gente fazer esse exemplo aqui, ó. Me permitam aqui, ó. Na questão 5, fala da produção de fogos de artifício, e nós falamos que uma das aplicações desse estudo do espectro é a produção de fogos de artifício, porque ali você consegue colocar várias cores, já que você vai ter vários sais de vários metais naquela fórmula. Então, aqui pergunta o seguinte: na produção de fogos de artifício, diferentes metais são misturados à pólvora para que os fogos produzam cores variadas. Se a localização dos elétrons num determinado nível depende da quantidade de energia, é incorreto afirmar. Então, ó, a solução desse problema, aqui ele pergunta a proposição incorreta. Eu só perguntaria para vocês a correta, tá? Então, eu inverteria aqui. Mas olha só, todas as alternativas são corretas, como vocês podem ver, ó. Por exemplo, quando a pólvora explode, a energia produzida excita os elétrons dos átomos dos metais, fazendo-os passar de níveis de menor energia para níveis de maior energia. Todas as proposições A, B, A, C e A, E confirmam a teoria que nós estudamos. A proposição D, ela diz que a luminosidade não depende do salto de elétrons. Olha como está errado. A luminosidade depende diretamente do salto. Por quê? Porque a luminosidade é produzida quando os elétrons saltam para níveis de maior energia e retornam aos níveis de menor energia. Ou seja, a luminosidade é fruto direto dessa transição eletrônica. Portanto, estaria errado dizer que a luminosidade não depende do salto. Tá? Então, uma questão interessante para vocês imaginarem assim também, como é que vai ser isso explorado numa prova. Beleza? Estamos juntos? Tudo bem? Pronto. Então, coloquei aqui, mais uma vez, para vocês, os principais tópicos que nós iremos trabalhar na nossa prova. Aí, pessoal, faremos a prova na próxima semana. Quando nós retornarmos, faltam 3 tópicos, 5.4, 5.5, 5.6, para nós terminarmos o capítulo 5, tá? Então, a gente vai nesse compasso. Nós temos bastante tempo ainda. Lembrando que até o final do ano, nós temos a obrigação de ir só até o capítulo 8. Já estamos na metade do capítulo 5. Então, pressa não temos nenhuma. Podemos repetir sempre que for necessário algum conceito. Professor, aquela aula, eu não entendi aquele assunto. A gente pode voltar, não tem problema não. Tá bom? Temos 1 minuto e meio ainda. Tem alguma pergunta, alguma observação?
Não, tio, nenhuma. Tá tudo tranquilo mesmo? Certo. Então, gente, ó, bom final de semana para todo mundo. Boas provas, boas provas. Me parece que a prova de vocês, pelo calendário, vai ser na sexta-feira, não é verdade? Sexta-feira. Vou olhar aqui, eu acho que é. Eu acho que é sexta-feira. Mas, enfim, eu vou estar lançando o link às 9 horas da manhã. Se por acaso algum de vocês não conseguir acessar o link ou tiver qualquer dificuldade, me avise, tá? Combinado? Então, Certo. beleza? Estarei à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida que eventualmente surgir, tá bom? Desde já um bom final de semana para todo mundo, excelentes provas. Nos veremos então na outra semana, nas próximas aulas.